Olha, torcedor São Paulino, tem umas histórias que só o nosso tricolor consegue protagonizar. E essa do Luizão, meu amigo, essa é digna de roteiro de filme. Reunião em motel. Dirigente indo atrás de jogador na madrugada. Pois é. E tudo isso por um cara que depois se tornaria ídolo, herói de Libertadores, um dos nomes mais lembrados daquela campanha mágica. Mas vamos por partes, porque essa história merece ser contada com todos os detalhes. Era um momento decisivo. O São Paulo precisava reforçar o elenco, dar aquele salto de qualidade. E o Luizão estava ali, dando sopa, sem vínculo forte com ninguém, querendo voltar a brilhar. Só que tinha um monte de clube de olho. Corinthians, Palmeiras, até o Flamengo sondando. E o São Paulo sabia que se não agisse rápido, ia perder o jogador. Foi então que entrou em cena aquele espírito ousado, arrojado, que o torcedor sente falta hoje em dia. Um dos diretores da época, num movimento totalmente fora do protocolo, resolveu marcar a tal reunião no único lugar onde dava, um motel. Sim, um motel. Não tinha outro canto, era tarde da noite, precisava ser rápido, discreto, sem chamar atenção. A reunião foi coisa de filme mesmo. Luizão chegou meio desconfiado. Os dirigentes, nervosos. Papelada na mão, contrato já praticamente pronto, só faltava convencer o jogador de que ali era o lugar para ele fazer história. E não foi só com discurso que convenceram, não. Foi com visão de projeto, com promessa de protagonismo, com o peso da camisa tricolor sobre a mesa. O jogador ouviu tudo, pensou, avaliou. E ali mesmo, entre quatro paredes que normalmente tem outro tipo de negociação, saiu um dos acordos mais importantes da década pro São Paulo. Luizão assinou. Simples assim. E o torcedor nem fazia ideia de como aquilo tinha acontecido nos bastidores. O que veio depois, todo mundo sabe. Luizão chegou, vestiu a camisa, e em pouco tempo já estava decidindo o jogo, fazendo gol em clássico, colocando São Paulo numa outra prateleira. Mas o auge, claro, veio na Libertadores. Aquela campanha mágica, inesquecível, onde ele foi peça-chave. E pensar que tudo começou naquele encontro inusitado. É o tipo de história que mostra que, por trás das glórias, existe muito improviso, muita coragem, muita loucura. Coisas que a atual diretoria parece ter esquecido. Porque hoje tudo é burocrático, lento, travado. Falta essa chama, essa ousadia. O torcedor que viveu aquela época lembra da vibração que foi ver o Luizão em campo. Não era só pelo futebol, que era excelente. Era pela entrega, pela postura, pela forma como ele se identificou rápido com o clube. E talvez isso só tenha acontecido porque o São Paulo acreditou nele antes de todo mundo. Não é à toa que ele virou símbolo. Jogador de decisão. Cara que fazia gol em jogo grande. E isso o torcedor não esquece. E por isso que histórias como essa precisam ser recontadas. Para lembrar a nova geração que o São Paulo é gigante também porque teve gente lá dentro que não teve medo de arriscar. Hoje, infelizmente, a gente vê o oposto. Jogador escapando por detalhes. Reunião que nunca sai do lugar. Proposta que demora dias para ser formalizada. E o torcedor, que já viu o clube ser referência, se pergunta onde foi parar aquele espírito de liderança. Aquele ímpeto de quem sabe o que quer e vai lá buscar. O episódio do motel não é piada. É símbolo. É metáfora da urgência que o futebol exige. O São Paulo de verdade, o São Paulo das grandes conquistas, era esse. Que agia quando precisava agir. Que fazia o impossível para ter os melhores. E se não fosse por aquele encontro, talvez o destino de 2005 fosse outro. Talvez aquele título continental não tivesse vindo. Porque, sim, o futebol é feito de momentos, de decisões arriscadas. E aquela foi uma das mais importantes. Tem dirigente que ainda tenta bancar que tudo tem que ser limpo, formal, certinho. Mas esquece que futebol também é faro, é instinto, é aproveitar a oportunidade. E foi exatamente isso que fizeram naquela noite. Aproveitar o momento certo. Luizão retribuiu cada esforço em campo. Ele não veio para passeio. Veio para ser decisivo. Para escrever nome na história. E isso ele fez. Com letra maiúscula. O torcedor, quando lembra dele, lembra de gol. Lembra de raça. Lembra de camisa suada. E tudo isso tem valor. Tudo isso constrói ídolo. Não é só marketing. Não é só rede social. É bola na rede. É entrega. Hoje, quando a gente vê o time sofrendo para contratar jogador mediano, bate saudade dessa fase. Saudade de quando o São Paulo era protagonista. Saudade de quando o bastidor funcionava.
Saudade de quando o clube não tinha medo de ser grande. E mais, saudade de quando a palavra do dirigente tinha peso. De quando prometer reforço era coisa séria. De quando ir atrás de jogador era missão. Não protocolo burocrático. O torcedor merece saber dessas histórias. Merece entender que por trás de cada título, teve alguém que bancou, que foi além. Que tomou atitude quando ninguém mais queria se comprometer. E Luizão, que podia ter ido para outro clube, escolheu o São Paulo. Porque viu ali um projeto, viu ali respeito, viu ali a chance de ser grande. E foi. Grande como poucos. O gol que ele fez na semifinal daquela Libertadores até hoje arrepia. Aquela explosão da torcida, aquele grito de é campeão que já nascia antes da final. Porque o time era cascudo. E Luizão era parte fundamental disso. Então, torcedor, quando te contarem essa história do motel, não ria. Aplauda. Porque foi naquele quarto apertado que nasceu um pedaço da nossa história. E histórias assim a gente precisa guardar com carinho. Tomara que os dirigentes de hoje se inspirem nisso. Que entendam que, às vezes, para ser gigante, precisa sair do roteiro. Precisa ter coragem. Precisa agir. O São Paulo tem que voltar a ser esse clube ousado. Esse clube que age na calada, mas com precisão. Esse clube que sabe onde quer chegar. E que não mede esforços para chegar lá. Luizão é símbolo disso tudo. Símbolo de uma fase vitoriosa. De um São Paulo que não aceitava ser coadjuvante. Que brigava pelos melhores. E que, acima de tudo, sabia reconhecer talento. Sabia investir. Sabia formar time campeão. O torcedor que ama o tricolor quer isso de volta. Quer ver jogador que veste a camisa com orgulho. Quer ver diretoria que briga por cada reforço. Que não fica esperando as migalhas do mercado. Porque o São Paulo é grande. Sempre foi. Sempre será. Só falta quem comande lembrar disso. Então que essa história sirva de exemplo. De inspiração. De alerta. O São Paulo precisa voltar a ousar. Precisa voltar a fazer loucuras que valem a pena. Porque quando o clube acredita de verdade, o resultado vem. E Luizão tá aí para provar. Vem, tricolor. Acorda. Reage. E volta a ser esse São Paulo de bastidores fortes e conquistas gigantes. A gente confia. Mas a gente cobra. Porque amar também é exigir. E o torcedor são paulino exige um clube que esteja à altura da sua história. E se for preciso marcar reunião em motel de novo, que marquem. Desde que no fim, venha título. Porque é isso que importa. Vamos, São Paulo. Por mais histórias improváveis. Por mais vitórias inesquecíveis. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Você já imaginou Mauro Icardi vestindo a camisa tricolor e entrando no Morumbi para delírio da torcida são paulina? Pois prepare o coração, torcedor, porque o que parecia impossível começa a ganhar contornos de realidade. A torcida do São Paulo está empolvorosa com os rumores cada vez mais fortes sobre uma possível negociação envolvendo o centroavante argentino, que brilhou nos gramados europeus e agora estaria na mira do tricolor paulista. Com Hernan Crespo no comando técnico do time, os bastidores fervem, e o sonho de ver Icardi no ataque do São Paulo pode estar mais perto do que muitos imaginam. Tudo começou com uma pequena faísca nos bastidores do futebol argentino, quando jornalistas próximos a Icardi divulgaram que o jogador estaria insatisfeito no Galatasaray e buscando novos desafios fora da Europa. Em seguida, o nome do São Paulo apareceu entre os destinos ventilados. A princípio, muitos trataram como mera especulação, mas a fumaça virou fogo com a movimentação silenciosa da diretoria tricolor. Fontes próximas ao clube confirmaram que houve uma sondagem, e mais do que isso, houve resposta. O São Paulo, ciente de suas limitações financeiras, passou a costurar uma negociação ousada com a ajuda de investidores externos, empresários ligados ao futebol sul-americano e o carisma de Crespo, que teria ligado pessoalmente para Icardi. A conversa entre os dois teria sido animadora. Crespo, ídolo argentino e figura respeitada entre os compatriotas, teria utilizado seu prestígio para apresentar o projeto São Paulino ao atacante e seduzi-lo com a ideia de disputar títulos, ser protagonista e, claro, atuar em um gigante do futebol brasileiro. O projeto apresentado ao argentino seria semelhante ao que convenceu nomes como Caleri e Lucas Moura a apostarem no tricolor. Estrutura de ponta, torcida apaixonada, protagonismo garantido e o desejo de retomar o caminho das grandes conquistas. E mais, o nome de Icardi se encaixaria perfeitamente na filosofia de jogo de Crespo, que sempre valorizou os centroavantes clássicos, mas com mobilidade e inteligência tática.
As redes sociais explodiram com a possibilidade. Perfis tricolores espalharam montagens de Icardi com o manto São Paulino, e a hashtag #IcardiNosp rapidamente entrou para os assuntos mais comentados no Brasil. Torcedores ilustres, ex-jogadores e até ídolos do clube começaram a interagir com a ideia. Lugano, por exemplo, publicou um emoji enigmático e escreveu: "Seria lindo". A movimentação pegou a imprensa desprevenida. Ninguém esperava que o São Paulo ousasse tanto no mercado. Mas a verdade é que a gestão atual está disposta a recolocar o clube no topo do futebol sul-americano. A chegada de Icardi seria não apenas um reforço de peso, mas um marco para uma nova era no Morumbi. Uma era em que o São Paulo pensa grande, sonha alto e volta a brigar com os gigantes. Além disso, a presença de Crespo na comissão técnica tem feito a diferença nos bastidores. O técnico argentino tem carta branca da diretoria para moldar o elenco ao seu estilo e já mostrou que sabe trabalhar com grandes nomes. Ele foi um dos responsáveis por atrair Lucas para o retorno ao clube, e agora parece usar a mesma estratégia com Icardi. A diretoria tricolor mantém sigilo absoluto, mas nos bastidores o otimismo cresce. O que antes era considerado um delírio agora é tratado como uma possibilidade concreta. O nome de Icardi já circula nos corredores do CT da Barra Funda, e conversas com patrocinadores estão em andamento para viabilizar o negócio. A ideia seria anunciar o jogador em grande estilo, com direito a evento no Morumbi e festa da torcida. Icardi, por sua vez, tem analisado a proposta com carinho. Aos 32 anos, o atacante vê com bons olhos a possibilidade de voltar ao continente sul-americano e ser o grande nome de um projeto ambicioso. Além disso, a conexão com Crespo e o desafio de disputar uma Libertadores com o São Paulo tem peso. O atacante sabe que o tricolor é uma vitrine poderosa, e conquistar títulos no Brasil pode recolocá-lo nos holofotes internacionais. Em termos técnicos, a chegada de Icardi seria um divisor de águas. O São Paulo vem buscando um nome que assuma o protagonismo no setor ofensivo, e o argentino preenche todos os requisitos. É experiente, artilheiro nato, tem faro de gol, sabe jogar fora da área e é decisivo em jogos grandes. Sua presença também aliviaria a pressão sobre Caleri, que poderia atuar mais solto ou até mesmo dividir o comando do ataque. O elenco já comenta nos bastidores sobre a possível chegada. Alguns jogadores, inclusive, já começaram a seguir Icardi nas redes sociais. O clima é de euforia e expectativa. Crespo, em entrevistas recentes, tem evitado comentar sobre reforços, mas soltou frases enigmáticas como "o torcedor vai se surpreender com o que estamos construindo". A torcida, claro, abraçou a ideia. Movimentos espontâneos já começaram nas arquibancadas e nas redes. Alguns grupos de torcedores planejam faixas e cantos em homenagem ao argentino, como forma de mostrar que ele será bem-vindo. A última vez que o clube viveu uma mobilização semelhante foi na volta de Lucas, e sabemos como aquele momento mexeu com o coração do São Paulino. Além do impacto esportivo, a chegada de Icardi teria um impacto gigantesco fora de campo. O nome do São Paulo voltaria a circular com força na imprensa europeia e sul-americana. O marketing tricolor já estuda ações comerciais para aproveitar a possível contratação. Camisas especiais, campanhas digitais e ações com patrocinadores estão sendo desenhadas para o caso do negócio ser concretizado. Se confirmado, Icardi será um dos maiores nomes da história recente a vestir o manto tricolor. Seu currículo fala por si: passagens de destaque por Inter de Milão, PSG e Galatasaray, gols em clássicos, artilharias, títulos e uma personalidade forte que pode incendiar o Morumbi. Mas, como toda negociação desse porte, os obstáculos existem. A principal barreira é financeira. O salário de Icardi é alto, e o São Paulo precisará de criatividade e ajuda externa para viabilizar o acordo. A boa notícia é que investidores parceiros do clube já demonstraram interesse em bancar parte do custo, apostando no retorno de imagem e na valorização do elenco. Outro ponto importante é o timing. O São Paulo quer anunciar o reforço ainda nesta janela de transferências para que Icardi já esteja apto a disputar as fases decisivas da temporada. A comissão técnica entende que o entrosamento é fundamental, e quanto antes o atacante estiver integrado, melhor será seu rendimento. Crespo tem planejado uma reestruturação ofensiva no time. Com a chegada de Icardi, o esquema tático pode sofrer alterações, privilegiando o centroavante com 2 meias de apoio e pontas rápidos. A ideia é transformar o ataque tricolor em um dos mais letais do continente. A diretoria mantém contato direto com os representantes do jogador e tenta finalizar os detalhes nos bastidores. Fontes próximas ao clube indicam que as tratativas estão avançando bem e que a expectativa é positiva. O clube já teria inclusive reservado a camisa 9 para o argentino.
O São Paulo sabe que está diante de uma oportunidade única. Contratar um nome como Icardi elevaria o patamar da equipe e mostraria ao futebol brasileiro que o tricolor voltou a ser protagonista também no mercado. É o tipo de contratação que empolga a torcida, valoriza o clube e atrai outros grandes nomes. O momento é de expectativa máxima. A torcida espera por uma confirmação oficial, enquanto os bastidores trabalham a todo vapor. A novela Icardi pode estar apenas começando, mas já mexeu com os corações tricolores como poucas vezes se viu nos últimos anos. Fique ligado, torcedor. A qualquer momento, o Morumbi pode receber um novo rei do gol. E se esse rei tiver sotaque argentino, olhar frio e instinto de matador, prepare-se. O São Paulo pode estar prestes a viver um novo capítulo épico de sua gloriosa história. Vamos sonhar juntos, porque, desta vez, o sonho pode virar realidade. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.